Olá, o título da meditação é Quem é ou como deve ser um perfeito frade menor? A resposta, a fraternidade franciscana. Na meditação anterior, ao tratar das fontes franciscanas, mantendo uma relação existencial e espiritual com o texto-fonte, fiz alusão ao itinerário espiritual de São Francisco a partir da legenda dos três companheiros. Na verdade, não desenvolvi esse itinerário espiritual, apenas destaquei as diversas etapas ou momentos do processo de cristificação de Francisco, tomando-o como pano de fundo para mostrar a ação santificadora e carismática do Espírito em Francisco e na fraternidade primitiva. Isso é o que precisamente as fontes franciscanas descrevem como sendo a experiência fundadora do movimento franciscano. Essa ação do Espírito que revela o crucificado, indicando a vontade do Pai através do Evangelho como regra e forma de vida. O carisma franciscano não é primariamente do fundador Francisco, mas antes é a doação de Deus que gratuitamente é oferecida a Francisco. Francisco deixa-se conduzir e ser transformado pela ação do Espírito, e assim vai encarnando, concretizando as inspirações do Espírito como realização da vontade do Pai, tendo o crucificado como irmão e o Evangelho como regra e forma de vida. Seguindo a legenda dos três companheiros, podemos acompanhar como Deus age na vida de Francisco. Não irei detalhar esse processo, mas tão somente indicar que a fraternidade só surge como fruto, resultado dessa experiência. Isso me parece fundamental de perceber. A iniciativa sempre é de Deus. Ele que primeiro age. Mesmo quando Francisco começa a se comover pelos pobres, sendo generoso em suas esmolas, por causa de suas virtudes naturais de generosidade, cordialidade, alegria, etc., também essas virtudes naturais são dons de Deus. Depois da experiência da guerra, do fracasso existencial, da vergonha disto decorrido, da terrível experiência como preso de guerra, tudo isso provocou em Francisco uma mudança de mentalidade, uma nova compreensão de ver o mundo. Uma tal experiência existencial de tão profundo fracasso e de contato com as mazelas da guerra e da terrível condição que o mal opera, destruindo no homem toda a sua dignidade, certamente abriu na alma sensível de Francisco um profundo salto, uma atitude questionadora frente à vida e ao modo como ele compreendia as suas buscas de realizações pessoais nesse mundo. É a experiência existencial do vazio, da aguda percepção de quão vil é a vaidade, o orgulho, o desejo de grandezas e riquezas. Francisco é desnudado de todo o romantismo para com a vida e de toda a subjetividade das ambições pessoais para tornar-se nobre, grande cavalheiro. Francisco é resgatado da prisão. Está em casa enfermo. Volta ao seu mundo, o mundo que viu ruir na guerra. Francisco, porém, não conhece outra possibilidade, outro modo de ser no mundo. Ao se recuperar, convalescente, chega aos seus ouvidos a convocação para outra guerra. De repente, abruptamente, o antigo Francisco, os velhos valores de conquistar a nobreza, de ser cavaleiro, de ser famoso, e então a oportunidade de desmentir e desconstruir entre os seus concidadãos a experiência do recente fracasso, surge no horizonte. Parece que a suspensão, o salto, a atitude questionadora frente aos valores que regiam o mundo no qual até então vivia, parece que foi completamente sepultado diante da nova possibilidade
da nova chance de que agora, certamente, ele estará mais preparado e conseguirá, desta vez, o êxito esperado, almejado. O pai de Francisco, Pedro Bernardoni, não perde tempo, nem esforços, nem dinheiro e faz todos os preparativos custeando tudo o que o filho precisa. Francisco sai de Assis com seus cavalos, cavaleiros e armas, novamente disposto a conquistar suas ambições. Deus novamente vai entrar em cena. Não mais através das virtudes naturais de Francisco, suscitando a generosidade no dar esmola aos pobres, no ser cortês com todos, até no contexto de uma prisão de guerra medieval, mas agora Deus vai visitá-lo, digamos, de forma sobrenatural. Deus vai agir não só nos acontecimentos cotidianos, mas vai, através de sonhos, revelar a Francisco o verdadeiro sentido desses acontecimentos. Aparece novamente no horizonte existencial de Francisco a atitude questionadora frente à vida. Novamente, Francisco recupera aquela sobriedade que, ao ser resgatado da prisão, estava operando em sua vida. Agora, com a visita do Senhor, como a legenda dos Três Companheiros gosta de registrar, de escrever, através do sonho, Francisco recebe essa revelação, essa graça, como uma nova possibilidade de ser no mundo. Mesmo assim, Francisco, num primeiro momento, vai interpretar de forma equivocada, a partir de seu mundo, a visita do Senhor como sendo uma chancela do céu, uma garantia de Deus que ele vai vencer a guerra. O Senhor precisará visitá-lo novamente. Deus de novo intervém, também em sonho, agora meio acordado, meio dormindo, como está escrito na legenda dos Três Companheiros, mostrando que ele está errado, que não deve buscar ou servir a si mesmo, suas ambições e desejos subjetivos, mas ao seu Senhor, e portanto deve voltar para Assis, que no momento oportuno será revelado o que deve fazer. Ele obedece e volta para Assis. Para seus concidadãos e seu pai, Francisco é um derrotado, um covarde, um fracassado, um garoto mimado. Francisco é visto como aquele que tem tudo à sua disposição, mesmo assim tudo desperdiça, não frutifica, não realiza nada nobre, nem obtém nenhuma conquista pessoal. Só é o que é por causa do dinheiro do pai. Francisco, que era o líder da juventude de Assis, deve sentir o peso dessas palavras, piadas, olhares de forma atroz. Mas ele agora sabe, e com um saber de experiência, que Deus existe e por visitá-lo doa seu amor. Isso é o decisivo. Esse acontecimento muda radicalmente a vida do indivíduo. É quase uma experiência de morte. O indivíduo nunca será mais o mesmo. Essa experiência o carregará na vida. Esta experiência não é um conhecer intelectual, nem mesmo da igreja, nem de seu contexto familiar junto à sua mãe devota. É um conhecer a Deus, no qual o próprio Deus se apresenta, e então a alma passará o resto da vida sentindo o perfume de Deus e buscando a sua presença. Essa experiência com Deus o predispõe a se colocar numa atitude de busca de Deus. Buscar a Deus significa estar na abertura, na acolhida de sua visita para revelar sua vontade e então executar, tornar-se discípulo, colocar-se no seguimento de Cristo. Tudo mais é relativizado. A vida agora ganha um tom, um sabor e um tempero na têmpera do enfrentamento de uma determinada compreensão de mundo que para a maioria é tomado como verdade. Deus instaura uma verdade que descortina um novo mundo e renova, recriando, redimindo o indivíduo.
Isso não fará de Francisco um indivíduo bitolado na busca de uma santidade, condenando outros grupos ou mesmo a igreja. Não vemos na boca de Francisco nenhuma condenação, mas, ao contrário, a exemplo de Cristo, proclama com alegria e sem condenação a boa nova para todos, como um homem de paz. Não é o caso de detalhar e aprofundar aqui e agora as etapas do mistério da cristificação de Francisco. Mas é salutar percebermos que os autores da Legenda dos Três Companheiros, Frei Leão, Frei Rufino e Frei Ângelo, procuram revelar aos leitores, às leitoras, a paulatina revelação de Deus em Francisco. Primeiro atuando na vida cotidiana de Francisco, no trabalho do comércio do pai, na sua relação com os amigos, familiares e pessoas. Depois, nas visitas do Senhor, sua voz aparece em sonho, quer dizer, de forma inconsciente, adormecida. Depois, à medida que Francisco vai obedecendo às inspirações e revelações, essa voz, que implica numa presença, vai tornando-se audível no cotidiano, porque Deus despertou Francisco para a vida no Espírito. Revela-se, faz-se escutar, não mais em sonhos, mas no cotidiano da vida de Francisco. Francisco já consegue acolher a comunicação de Deus de forma consciente, acordado, desperto. Essa voz de Deus leva-o às grutas, à experiência de oração, buscando conhecer a esse Deus que o visita. Essa experiência eremítica de Francisco, buscar a Deus no recolhimento do silêncio e da solidão, só prova o quão tremendo e fascinante foi para Francisco a experiência de que Deus existe e que o ama. Não é Francisco que naturalmente decide ir às grutas se esconder dos olhares curiosos para no silêncio e na solidão buscar a Deus. Francisco naturalmente gosta de festas, de cantoria, de alegria compartilhada com amigos. Mas, ao ser visitado por Deus e, portanto, de repente, experimenta que Deus realmente existe e, visitando-o, ama-o, então ele se sente irresistivelmente atraído, seduzido por visitar o Senhor que o visita. Por isso, vai às grutas para estar à espera de seu Senhor. Francisco anseia por receber mais uma vez a visita do Senhor, de escutar mais uma vez a voz de seu amado. Se Deus realmente existe, e mais do que isso, visita-o falando-lhe como amigo fala com outro amigo, então não é natural e mesmo uma necessidade que Francisco de repente se vê despertado pelo desejo de solidão e de busca do Senhor no silêncio das florestas, oculto no ventre das grutas escuras e escondidas para ser gerado por Deus como um homem novo? Essa mesma voz que o conduziu à experiência eremítica, do silêncio, da solidão, da oração e da contemplação, vai conduzi-lo ao leproso. Ele se dispõe a obedecer, vencendo a si mesmo, pois abominava os leprosos. Deus, então, coloca em seu caminho, literalmente, um leproso que vem em sua direção ao longe. Francisco, superando seu nojo, vai ao encontro do leproso, abraça-o e beija-o. Passa a visitá-los, a cuidar deles, a morar com eles. A voz de Deus ganha corpo no corpo apodrecido, fedorento, crucificado dos irmãos leprosos. Um dia, como fazia nos últimos meses, indo na direção do leprosário para fazer o que a voz lhe revelou, ele a escuta convidando-o a mudar de direção e entrar na igrejinha em ruínas de São Damião. Como sempre, obedece. Entra na igreja. Vê o crucifixo de São Damião abandonado e empoeirado. Ajoelha-se
e reza. Então, o crucificado fala-lhe para reparar a igreja que, como ele vê, está em ruína. A mesma voz que o levou à experiência eremítica, que o conduziu aos leprosos, ganhando corpo nos irmãos excluídos e marginalizados, agora, essa mesma voz revela-se no rosto do crucificado de São Damião. Essa voz, pois, foi sempre a presença de Deus em sua palavra, em seu verbo. A voz é, pois, Cristo, e Cristo pobre, humilde e crucificado. Não é o Cristo rei, mas o Cristo pobre, humilde e crucificado. O mesmo Cristo pobre, humilde e crucificado que foi revelado no corpo humilde, pobre e crucificado dos irmãos leprosos, revela-lhe sua face, seu rosto, sua misericórdia no crucificado de São Damião. É importante notar que a experiência espiritual de Francisco não se dá no interior da igreja, nas tarefas paroquiais. A experiência franciscana se dá na periferia, na vida eremítica, em grutas dentro das florestas e nos leprosários fora da cidade. Só quando o pai de Francisco aciona o bispo para julgar Francisco, que vive como eremita e vendeu os tecidos do pai para dar o dinheiro aos pobres, que Francisco se desce, ficando totalmente desnudo de roupas, expropriado de tudo, e o bispo o cobre com suas vestes, é a igreja acolhendo a experiência de Francisco. E agora, na igrejinha de São Damião, que a voz do crucificado revela a missão de Francisco e, portanto, da ordem franciscana. Vai e restaura a minha igreja. Mais tarde, a voz do crucificado vai ressoar dentro dele ao escutar na liturgia da palavra, na Santa Missa, o texto do Envio dos Apóstolos, a pregação itinerante. Ele então vai exclamar que encontrou o que buscava. É isso que desejo, é isso que vou viver de todo o coração. Muda de hábito, deixa as vestes de eremita. A experiência eremítica será ressignificada por Francisco, sendo uma vivência em fraternidade, como consta na regra e na regra para os eremitérios, que posteriormente irá escrevê-las. A vida eremítica com Francisco e a partir de Francisco poderá ser vivida diferente da tradição monástica anterior a Francisco. A voz do crucificado revela, pois, a experiência fontal franciscana, experiência eremítica, a experiência com os leprosos e a vida de esmolé, a experiência da missão eclesial de restauração da igreja, uma missão dentro da igreja, a experiência da vida apostólica ou pregação itinerante. Os valores, qualidades ou virtudes que constituem o carisma franciscano advêm dessas experiências, desse modo de seguimento de Cristo. A legenda dos três companheiros informa que só a partir da experiência da pregação, depois de escutar o evangelho do envio dos apóstolos, quando Francisco anuncia o evangelho publicamente, só então é que surgirá os primeiros frades, Bernardo, Pedro e Egídio. Isso significa dizer que a fraternidade franciscana é fruto, resultado da pregação. Melhor ou mais precisamente, a fraternidade franciscana surge como fruto da experiência do Espírito em Francisco. A fraternidade franciscana, ela é, pois, constituída dessas dimensões que não deve ser estranha a quem dela faz parte. Vida eremítica, convivência com os leprosos, excluídos e esmola, pertencimento à Igreja Católica, sendo chamada a restaurar essa igreja, pregação itinerante, ou seja, a fraternidade franciscana deve expandir seu alcance a todos os homens e mulheres. A fraternidade franciscana surge pela atualização do Evangelho na forma de viver a vida de Francisco de Assis, uma vida de penitência. Deus, de fato,
mostrou e ajudou Francisco a realizar um novo modo de ser no mundo. Francisco e a fraternidade franciscana, seus seguidores unidos ao mesmo carisma, ao mesmo ideal, são convocados e chamados a revelar, a comunicar aos homens e mulheres uma nova possibilidade de viver a vida. Cada frade que chega, que pede entrada à ordem, devemos pressupor que Deus agiu na vida deste frade, despertando-o para apreciar, para se identificar com a vida e a pregação de Francisco. Vendo a vida de Francisco e escutando suas pregações, Deus, nesses homens, inicialmente Bernardo, Pedro e Egídio, deu a graça de verem com olhos espirituais que este modo de viver é precisamente a forma de vida que dará felicidade para eles. Isto significa que na base da fraternidade está uma busca de Deus, um itinerário espiritual muito singular. São, pois, uma diversidade de pessoas com personalidades e histórias distintas e específicas que, não obstante, são colocadas por Deus para experienciar a mesma experiência do Espírito que se revelou a Francisco. Cada uma delas que corresponderam, que se deixaram conduzir pelo Espírito, concretizaram essa experiência do mesmo carisma franciscano de uma forma muito singular. A fraternidade franciscana não são cópias imperfeitas de Francisco, mas cada um, salvaguardando sua singularidade, viveram o mesmo carisma, o mesmo espírito. A fraternidade é constituída por irmãos, frater, com personalidades e modos de ser singulares, mas que, apesar disto, encontram-se numa experiência de unidade nessa diversidade. Essa unidade que reúne, une e vincula pessoas tão diferentes, mas sem que essas diferenças impossibilitem o sentir-se irmão de cada um e de todos, é a comum experiência do Espírito nesse modo de ser revelado em Francisco e na fraternidade primitiva. Quer dizer, na experiência particular de cada frade unidos ao todo da unidade da fraternidade. A fraternidade é, pois, uma unidade fraterna de irmãos, porque provenientes da experiência do mesmo Pai. Quer dizer, como gosta de expressar Francisco, do santo modo de operar do Espírito. Nas fontes franciscanas, em Espelho da Perfeição, capítulo 85, tem um texto fundamental por revelar que para Francisco o bom frade menor, o frade perfeito, é a fraternidade. Francisco não aponta nem a si mesmo, nenhum dos seus irmãos. Francisco descreve que o bom frade menor deve ter as qualidades e virtude de seus irmãos, quer dizer, de sua fraternidade primitiva. Num primeiro momento, podemos destacar a sensibilidade de Francisco em conhecer e valorizar, dentro do único carisma que receberam, a singularidade do modo como com mais perfeição o Espírito se manifesta na vida do irmão. Cada irmão, para que seja um bom frade menor, deve possibilitar a ação de Deus no contribuir com as qualidades e virtudes específicas para o bem da fraternidade. Essas virtudes e qualidades específicas do irmão não é um bem apenas para si, mas para todos da fraternidade. Aqui quero chamar a atenção de um segundo momento na leitura. Não está em questão só a valorização de cada frade com suas qualidades e virtudes particulares, mas o fato de que estas virtudes e qualidades particulares compõem o todo da fraternidade franciscana, a que todo frade menor é chamado a desenvolver em maior ou menor medida.
Isso significa que todo verdadeiro frade menor é convocado a possuir ou desejar cada uma dessas virtudes e qualidades que ele vê em cada irmão, ainda que o Espírito suscitará, como fruto de sua ação, uma ou outra virtude que mais se destacará. Como um mosaico, cada uma dessas virtudes e qualidades são peças, expressões do carisma franciscano. O carisma franciscano está na origem que sustenta as qualidades e virtudes de cada um e do todo da fraternidade. Ao invés de provocar inveja em determinado frade por não possuir a qualidade e virtudes que ele vê no outro, ele deve alegrar-se porque o irmão tem, num grau mais intenso e perfeito, tal como ele tem aquelas virtudes e qualidades que este irmão não possui como ele. Uma fraternidade assim disposta, expressando o carisma franciscano em seus membros, em que cada um tem a responsabilidade de desenvolver aquelas qualidades e virtudes, ao mesmo tempo que se edifica ao ver nos irmãos outras qualidades e virtudes que juntas compõem e constituem o carisma franciscano, a espiritualidade franciscana torna-se viva e vivifica cada irmão. No Testamento, Francisco escreveu, cito, e depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Fim da citação. Os irmãos, a fraternidade, portanto, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É o Senhor quem, diz Francisco, me deu irmãos. Portanto, cada irmão que chega à fraternidade dos frades ou da UFS, em sendo uma verdadeira vocação, foi trazido pelo Senhor e então vai contribuir com a fraternidade, evidenciando alguma qualidade ou virtude própria do carisma franciscano. A espiritualidade franciscana não se expressa ou se esgota na vida de um indivíduo, mas ela se revela na fraternidade franciscana. Mas, dito isto, é preciso também ver e se dispor a buscar em si mesmo a exigência do ideal de realizar em si mesmo todas essas virtudes e qualidades, ainda que apenas algumas poderão ser evidenciadas, destacadas em nossas vidas. Será a fraternidade franciscana que, a partir da vida de cada irmão, manifestará a totalidade da espiritualidade franciscana. Escutemos o texto do capítulo 85 do Espelho da Perfeição, intitulado De como descreveu aos companheiros o frade perfeito. Vou ler aqui da edição Mensageiro de Santo Antônio. O Beatíssimo Pai, tendo de algum modo transformados os frades em santos, pelo ardor do amor e fervor do zelo que tinha pela perfeição deles, estava sempre pensando consigo mesmo sobre as qualidades e virtudes que deveriam ornar um verdadeiro frade menor, um verdadeiro franciscano ou franciscana. E dizia que seria um bom frade menor, e leiamos, né? Um bom franciscano ou franciscana secular, o que reunisse em si a vida e a virtude destes santos frades, o que reunisse em si as virtudes e qualidades da fraternidade, né? Então tem uma relação aí de identidade e de reconhecimento, né? Cada um se destaca em algumas virtudes e qualidades
e o todo conforma a espiritualidade franciscana. Mas, de algum modo, cada um, ainda que não se destaque numa determinada virtude, de algum modo ele deve nutrir e cultivar essa virtude que outro irmão ele vê como sendo mais desenvolvida, como sendo mais evidenciada na vida do irmão. Mas ele, de algum modo, tem, né? Então tem isso, né? Cada irmão tem esse todo da espiritualidade, ou deve ter esse todo da espiritualidade franciscana, que aparece na fraternidade, né, no conjunto de cada irmão, né, das virtudes e qualidades de cada irmão, ainda que algumas virtudes que se destacarão na vida individual do irmão, né, do frade. Então, retomando aqui, e dizia que seria um bom frade menor o que reunisse em si a vida e a virtude destes santos frades, a saber, a fé de um Frei Bernardo, que tinha tão perfeita quanto o amor à pobreza, a simplicidade e a pureza de um Frei Leão, simplicidade e pureza de um Frei Leão, que foi realmente de uma pureza santíssima, a nobreza de um Frei Ângelo, o primeiro cavaleiro a entrar na ordem, e que era adornado de grande cortesia e benignidade, o olhar gracioso e o bom senso de um Frei Maceu, com sua bela e devota conversação, a mente elevada na contemplação até a sumidade da perfeição de um Frei Egídio, a oração virtuosa e constante de um Frei Rufino, que orava sempre, sem cessar, pois mesmo dormindo ou desempenhando qualquer atividade, olha como isso é importante para os franciscanos seculares, sua mente estava sempre unida a Deus. A paciência de um Frei Junípero, que chegou a tal estado de perfeição, porque sempre tinha diante de si a perfeita verdade de sua própria vileza e o sumo desejo de imitar Cristo pelo caminho da cruz. A força física e espiritual de um Frei João das Laudes, que foi o maior atleta de seu tempo. Perfeito isso, né? Quer dizer, faz parte da espiritualidade franciscana também essas virtudes e qualidades físicas, corporais, né? Bonito. A caridade de um Frei Rogério, cuja vida inteira e conduta vinham impregnadas de caridade. Finalmente, a solicitude de um Frei Lúcio, que foi de máxima solicitude, a ponto de não querer ficar por mais de um mês no mesmo lugar, pois quando começava a afeiçoar-se a algum lugar, imediatamente se retirava, dizendo: não temos morada aqui, mas no céu. Em louvor de Cristo. Amém. Obrigado a todos e a todas. Paz e bem.